todo rótulo é prisão. Então, achar que o Zuc se limita ao sensual, gente, é pensar muito pequeno, tá? E eu vou falar por quê. Oi, gente, começamos a nossa live. São ansiosos pro assunto de hoje? Sim, sim. Será? Então, ó, vou adiantando algumas coisas que é do processo. Eu vou falar muito sobre a minha base de vivência, dos meus estudos, de coisas que as pessoas me contaram. Então, assim, estou aberta a perguntas, a discussões. Vocês têm o direito de discordar também, tá? Eu não sou dona da verdade. Eu vou mostrar umas perspectivas, eu quero trazer algumas reflexões, eu quero que vocês pensem junto comigo. Então, eu vou construir uma linha de pensamento. Então, eu vou começar de um lugar, vou passar para outro, e aí eu gostaria que vocês fossem me acompanhando. Então, quem quiser trazer um caderninho, vou mostrar aqui, ó. E eu, gente, estudei muito para poder falar isso. Tem muitas coisas para abordar. Então, quem quiser, já pega o seu caderno também, para poder me acompanhando, anotando as coisas. Vou fazer algumas perguntas no meio, aí vocês interagem comigo. Vocês podem concordar, podem discordar e podem perguntar também. O meu parceiro, Alexandre, vai estar me ajudando aí com as perguntas que ele vai me passar. Para quem não conhece, é o Alexandre Sana. E ele pediu para eu divulgar o Instagram dele, que é ale.msana com 2 M's. Então, se vocês quiserem conhecer ele, também pode ir lá buscar. Beleza? Outra coisa, como eu vou fazer essa linha de pensamento, eu vou deixar as perguntas, essas coisas mais interativas mesmo, de eu ter que dar um retorno mais para depois. Eu quero fazer vocês pensarem durante esse processo. E aí vocês podem mandar pergunta aí, ou então segura para mandar no final, que aí eu vou poder responder com mais calma, para não perder a linha do raciocínio, porque às vezes eu me perco mesmo. Tá bom? Acho que já deu tempo. Vamos começar? Então, vamos começar. Vou tirar a música aqui de introdução e vamos falar sobre os assuntos. Então, vamos lá. A primeira coisa é: o que é sensualidade? E foi um assunto muito difícil de pesquisar, na verdade. E foi um assunto que eu acho que deu mais margem para diferentes interpretações na hora que eu recebi o comentário de vocês nas minhas enquetes no Instagram. Eu acho que as percepções de sensualidade, do sensual, ainda não está igual para todo mundo, sabe? Então, vamos lá. O que é sensualidade? Para mim, a conclusão que eu tive é que ela é relativa. E aí eu vou colocar um monte de ponto para vocês pensarem e para vocês construírem essa ideia da sensualidade, tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar no dicionário qual que é o significado dessa palavra. E eu busquei também a relação do sexual, que a maioria das pessoas falaram que as pessoas confundem o que é sexual, o que é sensual, e aí eu fui buscar também. Então, resumidamente, sexual é relativo ao sexo, diretamente. Então, não existe outra conotação. Sexual é relacionado ao sexo, e é esse ponto. Quando se trata de sensualidade, o que eu encontrei foi referente aos sentidos ou órgãos do sentido. Prazer ocasionado pelo sentido. Então, o que a gente pensa sobre isso? É a questão daqueles 5 sentidos mesmo: olfato, paladar, visão, toque, audição. Mas será que é relativo ao sexual? Alguns lugares falavam que sim, outros lugares não mencionavam. E aí a gente vai construir um pensamento de acordo com alguns questionamentos que eu vou construir aqui agora com vocês. Tá bom? Lembrem-se de dar joinha, se vocês estão entendendo, se estão construindo junto comigo. Xizinho, né, na verdade, se vocês não estão acompanhando, e dúvidas. Beleza. Primeiro ponto: o que é sensual pra mim é necessariamente sensual pra você? Eu acho que esse é o primeiro ponto da relatividade aí do que significa sensual. Sensual, ela é uma construção também muito individual, além de social, tá?
Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, a gente tem formas diferentes de perceber a sensualidade. Então, o que é sensual pra mim pode não ser pra você. Tô de acordo? Acho que sim, né? Beleza. Contexto social. A nossa sociedade, ela tem padrões diferentes, né? Então, se uma beleza, uma sensualidade que significa lá no Japão, necessariamente não vai ser o que significa aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Então, cada contexto que a gente se encontra, seja indígena, seja ocidental, seja oriental, seja qualquer um, existem padrões que fazem a gente enxergar a sensibilidade de uma forma diferente. Essa percepção, ela vai ser diferente em qualquer lugar. Então, a gente tem que entender que existe um contexto social que nos envolve, que vai fazer essa diferença, né, de percepção. E aí entra a questão da estética, que está dentro desse contexto social, né, os padrões. E normalmente, as coisas que eu acho atrativo, as pessoas que eu acho atrativo, elas têm a tendência de ser sensuais para mim. E as pessoas que eu não acho atrativas, eu tenho a tendência de não achar sensuais. Então, ela existe uma questão relacionada com a beleza física também, as características de uma pessoa. Isso pode estar relacionado, pode não, tá? A gente vai construindo. E aí entra outra coisa, distinção de gênero. O que seria um homem sensual? Pensa aí, o que pra você é um homem sensual? E o que é pra você uma mulher sensual? O que é a sensualidade de uma mulher? Bem, de forma assim, geral, a gente vê que a sensualidade masculina, ela é ligada à virilidade, à força, à proteção, ao heróico. Então, todos esses patamares, eles são muito ligados à forma como um homem deve agir na sociedade, sim? Então, esse papel dominador, ele é muito visto como sensual para o homem. Já para a mulher, é quase o oposto, né? Que seria o complementar. Então, a gente veria ali a delicadeza, o não vulgar, as coisas curvilíneas, né? Aquela forma mais arredondada, o elegante. Então, para a mulher, o significado de sensualidade ele é bem diferente do significado para o homem. Então, a gente vê que também já não é mais igual. Então, a sensualidade para a mulher já não é a mesma sensualidade para o homem. Certo? Sim? E aí, eu queria colocar um ponto. Pensem em 3 tipos de casais dançando Zouk. E eu quero que vocês me falem quais que vocês achariam assim, nossa, esse casal seria mais sensual que os outros. Que seria um casal hétero, homem e mulher, um casal com 2 mulheres dançando e um casal com 2 homens dançando. E aí? Num contexto, assim, social ou próprio, o que vocês achariam que seria uma dança mais sensual? Só na imaginação. Vocês têm alguma resposta? Normalmente, a gente tem uma tendência a achar 2 mulheres dançando mais sensual do que um casal ou do que 2 homens dançando. Talvez um casal homem e mulher possa ser também visto como mais sensual. Mas a gente percebe que quase nunca a gente vai achar que um homem dançando com outro homem vai ser sensual. Vai causar muito mais estranheza, talvez. Certo? Por quê? Porque isso é uma questão social construída na nossa cabeça. Se é dança, não deveria ser nenhum nem outro, né? Deveria ser tudo igual. Mas a gente tem essa tendência a achar que a dança, a 2, tem relação direta com a conotação sexual. Que a gente imagina já que esse casal são parceiros sexuais e não só parceiros de dança. Não é um ponto? E aí? Então a dança ela é só dança ou a dança tem essa relação de ser um parceiro na vida também? Por que a gente tem essa relação na nossa cabeça? Então por que a gente acha que homem e mulher ou mulher com mulher vai ser mais sensual do que homem com homem? Interessante, né? Então vai pensando nisso aí. E aí vamos colocar um outro exemplo. Uma mãe fazendo carinho no filho. Normal, né? E agora uma mulher fazendo carinho num parceiro. Nesses 2 cenários, qual que é sensual e qual não é sensual?
Bem, normalmente uma mãe fazendo carinho no filho, a gente não vai ter essa conotação sensual para dar nessa figura. Mas, se a gente vê uma mulher fazendo carinho no parceiro ou parceira, a gente vai ter uma tendência a achar isso muito sensual. Por quê? Se isso não tem relação sexual, o que é então? Porque a gente já imagina de novo a questão de ser um casal, de ter algo sexual relacionado naquelas duas figuras, certo? Podem não concordar também, tá, gente? E aí, eu vou colocar uma outra imagem, que na verdade foi a Laura que me chamou atenção para esse vídeo. É um vídeo famoso, talvez vocês conheçam ou não. Ele se chama Fingering Fruit, que é o quê? É uma mulher que faz carinho ou massageia frutas. Vocês já viram isso? Se não, eu sugiro vocês pesquisarem, mas cuidado com o que vocês vão ver, tá? Isso aí, Laura, arrasou. Tô usando o seu exemplo. A Laura Naghettini aí, ó, que acabou de postar. E esses vídeos que ela faz, massageando ou acariciando as frutas, é muito sensual. É muito sensual. E aí você imagina, mas por quê? Não tem uma relação de parceiro, né? Não são duas pessoas. Então, como que isso pode ter uma conotação sensual? E se vocês forem lá ver esse vídeo, vocês vão ver que tem uma relação direta com um imaginário de uma masturbação feminina. E aí, quando você movimenta seus braços ou movimenta seus dedos a partir desse imaginário, dá essa conotação sensual porque é ligado diretamente com o sexual. E aí, como não é um ato sexual, ele vira sensual, porque é sobre o sentir, sobre ver, e aquilo te induzia a algum tipo de, não sei, de prazer ou de atração de alguma forma. Então, é interessante a gente perceber que não precisa ser uma figura de pessoas mesmo. Outras coisas podem gerar essa indução sensual. O imaginário individual de cada um, ou de cada uma. Exatamente. E essa relação que a gente tem. A gente já tem no nosso pensamento coisas que nos levam a pensar a outras coisas. Então, a forma de movimentar os dedos pode conotar uma coisa bem específica. Que, no caso, pode ser isso, né? Essa ação sexual. E a gente relacionar esse vídeo ou esse material ou essa movimentação como algo sensual. Beleza? Estão construindo aí? Então, aí nesse sentido a gente pensa, então beleza, sensual tem ligação direta com a sexualidade. Aí ó, a Laura colocou a referência da artista aí, se vocês quiserem procurar. Sensual tem ligação com sexualidade? Então, nessa perspectiva, o que vocês acham? Sim? Não? Ainda tô em dúvida? Pois é. Essas práticas, gente, que eu falei agora, são todas práticas que são inerentes a quem está executando. Então, se eu estou sendo sensual, na verdade, é a percepção do outro em relação a mim. O outro está me percebendo sensual. Então, tudo que eu falei até agora é como eu percebo. E não se de fato a coisa é ou não. Sacaram? Então, a minha percepção é, essa pessoa é sensual de alguma forma e eu estou me sentindo atraída de alguma forma, ou aquele vídeo, ou aquela imagem, ou aquele cheiro, ou aquele som, enfim, várias coisas. Então, o negócio é o seguinte, a pessoa que está executando isso, ele pode ser planejado ou não. Então, eu posso querer fazer algo para despertar a sensualidade, essa percepção de sensualidade na outra pessoa, ou isso pode ser algo que acontece. Então, não necessariamente a pessoa que está sendo sensual ou a coisa que está sendo sensual tem controle sobre isso. Porque fala muito sobre a percepção de quem está vendo, de quem está sentindo, de quem está percebendo a partir dos sentidos e menos sobre quem está transmitindo. Tudo bem? Por isso que é tão difícil essa definição de sensualidade, porque existe a construção social, mas também existe uma construção individual, ok?
E aí eu vou entrar num outro ponto muito importante, porque eu falei até agora sobre essa percepção que o de fora tem com a pessoa que tá lá fazendo e tal. Mas e quando a gente fala sobre se sentir sensual? Porque é diferente, né? Você ver alguma coisa e achar sensual é diferente de você se sentir sensual. Quando a gente pensa em se sentir sensual, vem muito também dessa questão sexual, nesse sentido de se sentir desejada, se sentir atraente, se sentir quisto ou quista. Mas isso não necessariamente vai falar que eu vou fazer alguma coisa com essa pessoa, né? Eu acho que é sobre... mais sobre mim, comigo mesma, a sensação que eu tenho sobre o meu corpo, sobre a minha consciência, sobre o meu poder, e menos sobre estar diretamente ligado com o outro. Eu quero achar que o outro está me vendo como uma pessoa sensual. Não necessariamente o outro está me vendo e não necessariamente a gente vai ter algum tipo de relação. É muito mais sobre eu me sentir assim e eu usar isso para o meu próprio favor do que muitas vezes concluir alguma coisa de fato. É claro que isso vai depender, né, gente? Mas tem essa relação muito ligada com a autoestima. E a autoestima, gente, é uma coisa... O seguinte, a autoestima, ela tá presente em várias coisas, em vários aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não tenho sucesso profissional, é muito provável que eu também tenha uma ligação com a minha autoestima sexual. Tipo assim, eu já não me sinto bem na minha profissão, e aí eu já não me sinto tão atraente, e enfim. Então, a relação da autoestima com as outras áreas da vida, elas estão muito interligadas. Então, muitas vezes, as pessoas que não têm, por exemplo, sucesso profissional, vão procurar na questão do sexual lá, pra poder melhorar essa outra parte da vida, sabe? Então tudo isso tá tudo interligado. Então ele pode sim ser sexual, mas pode também não ser, porque às vezes a minha intenção de querer me sentir sensual é devido a outras questões da minha vida que não me fazem me sentir bem, ou não me fazem me sentir com autoestima alta. E isso gera um problema, e aí eu quero procurar nisso a solução para outros aspectos. E tudo tá interligado. Quando eu melhoro quando eu tenho mais sucesso, eu me sinto mais atraente. Quando eu sou mais atraente, eu me sinto uma pessoa com mais sucesso. Então, tudo isso tá interligado. Certo? Então, beleza. A gente vai concluir esse assunto e a gente vai passar pro outro. E aí, olha só. Me perguntaram se vai ter live. E sim, a live vai ser salva, tá? Vamos lá. A sensualidade relativa à dança no geral. Eu tô fazendo cola, gente, porque é muito assunto, tá? E aí eu vou precisar disso daqui. Sensualidade relativa à dança no geral. Pra isso, eu fui pesquisar mais na parte acadêmica mesmo. E eu encontrei um texto super interessante, chama Dança, Gênero e Sexualidade, do Juliano Souza Andeoli, algo assim. E aí, vou citar uma parte do texto dele, tá? Abre aspas. Tais estudos têm demonstrado que, num sentido geral, o tipo de relação que a dança estabelece entre o corpo e o sensível o converge com a noção de relação com o corpo estabelecidos pelas representações de feminilidade hegemônicas. Fecha aspas. O que isso quer dizer? O que no texto dele trabalha e essa frase fecha bem assim? As atitudes, as características e os valores que a gente gera nas mulheres e nos homens, na sociedade, reflete diretamente na dança. Então, a dança, ela não é um caso à parte. Ela não está fora da sociedade. Então, todas as percepções que eu já tinha falado antes sobre a sensualidade, que estão ligadas com o contexto que a gente está, ela é diretamente reforçada nos estereótipos que a gente cria dentro das danças. Então, se a gente na sociedade acha que a mulher tem que ser recatada, que ela não pode ser vulgar, que ela não pode, atrair um homem de propósito, isso vai acontecer na dança também, tá? A gente também não vai poder fazer essas coisas. Então tá tudo ligado, uma coisa não foge da outra. Isso é muito importante a gente entender. Todas essas mudanças que têm acontecido na dança é porque tem acontecido mudanças na sociedade. Uma coisa não acontece sem a outra. Então, a gente tem que prestar muita atenção em como que é o nosso contexto, pra gente entender qual que é o nosso contexto dentro da dança também. Beleza?
E aí, então é isso. Então, a forma como a gente entende a sensualidade no geral da nossa sociedade vai ser como a gente entende a sensualidade na dança, tá? Isso de forma geral. E aí, ele fecha esse texto falando o seguinte, vou dar outra citação. Abre aspas. Dessa forma, é possível pensar a dança não apenas como veículo de expressão individual e artístico, mas também como uma prática que é social e política. Fecha aspas. Gente, é isso. A dança, ela é social e ela é política também. O autor, Giuliano Souza Andeoli. Giuliano, com G-I-U, Souza Andeoli. Beleza? A dança é uma ferramenta muito poderosa. Ela é poderosa demais. E aí, qual que é a nossa responsabilidade como professor, como artista, como produtor de evento, como dançarino nesse lugar? Tô fazendo uma pergunta mesmo. Qual que é a nossa responsabilidade sabendo disso? Que a dança, ela é social e ela é política. Como que a gente faz? Pois é. Então, olha só. A gente como dançarino, a gente como professor, a gente como produtor de evento, nós temos direitos como indivíduos, obviamente, como qualquer outra pessoa tem, tá? Então, a gente tem o direito de nos expressar, a gente tem o direito de falar o que a gente pensa, de ter nossas atitudes, de vestir ou de dançar da forma como a gente quiser, da forma como a gente se expressa. Mas nós temos responsabilidade como o nosso trabalho é feito. Porque nós somos influentes, nós somos pessoas que influenciam mesmo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Com as nossas atitudes, com as nossas falas, com os nossos valores, com a forma como a gente se apresenta. Por quê? Principalmente os profissionais que eles são de grande alcance. Então, essas pessoas que viajam o mundo, ou eventos que trazem muitas pessoas para dentro do lugar, eles são formadores de opiniões. E eles podem ser reprodutores das questões sociais, ou eles podem ir contra. É uma decisão. E isso tem que ser uma escolha. A gente tem que fazer isso com consciência. Então, é válido a nossa parte individual, mas a gente tem que saber que a gente é responsável também por aquilo que a gente ensina para as pessoas, ou para aquilo que as pessoas entendem sobre o que a gente faz, porque a gente é um ser comunicador. A dança comunica, a dança sugere coisas, então a gente tem que ser responsável sim por aquilo que a gente produz, beleza? Igual um engenheiro tem que ser responsável pelos cálculos, tá certo? Para uma estrutura não cair, nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente transmite no nosso conhecimento. E isso, assim, não confunda, porque só a arte tem que ser de qualquer jeito, não. A gente é responsável sim, tá? Exatamente, gente, estou adorando seus comentários, mas senão eu perco aqui, vou voltar. Então, o que a gente vê? O que acontece no Zouk, assim, principalmente? Quais são as nossas referências atuais? E eu tô falando majoritariamente, é lógico que sempre existe exceção, tá, gente? Mas a maioria das grandes referências que a gente tem atuais são de mulheres magras, mulheres brancas, mulheres de cabelo liso, longo, mulheres cis, a maioria é hétero. Então, querendo ou não, a gente já tá reforçando todo esse estereótipo que a sociedade tem. Já é assim, entendeu? Já tá acontecendo. Isso, se a gente for procurar lá os vídeos de Zouk, essa é a grande maioria que a gente vai encontrar. Esmagadora maioria. Beleza? E aí a gente vai lá, aí a gente vai olhar os figurinos. Normalmente são figurinos onde um homem está comportadinho e as mulheres estão praticamente nuas. Acontece, são as referências que a gente olha, que a gente acha. E aí você vai olhar vídeo, coreografia. E a maioria das coreografias tem uma pegada de casal, como se fosse um casal. Ou um casal brigando, ou um casal se amando, ou um casal fazendo qualquer coisa. Então isso só reforça que existe uma relação de parceria
na dança não só de parceria de dançante, uma parceria sexual também. Então, a maioria dos vídeos de Zouk que a gente vê que existe essa química de um casal apaixonado, de um casal que tá ali se curtindo. Então, isso também influencia na forma como a gente percebe o Zouk. Então, se nossas referências são só essa, ou a maioria é essa, como que a gente vai querer que as pessoas pensem diferente? Se na hora que elas vão pesquisar, elas vão ver, é isso. Não é? E eu não tô falando, gente, que é errado. Isso é errado? Claro que não! A gente tem liberdade de se expressar e tá tudo certo. O negócio é, se a gente só encontra isso, a gente só se limita a isso. Então, o que acontece? A gente tem... Gente, a Yara, fofíssima, tá pedindo pra salvar no IGTV. Salve sim, que bom que você tá gostando. Mas então, esse assunto é muito polêmico, gente. Estudei muito mesmo pra poder falar. Então, qual que é a ideia? Nós, artistas, a gente tem opção de escolha. A gente pode reforçar os estereótipos ou a gente pode desconstruir isso. E isso são em todas as nossas atitudes. É a forma como a gente se comporta dentro de sala de aula, como que a gente nomeia as pessoas, como a gente se veste, como a gente se comporta. Quais profissionais a gente escolhe para poder fazer aula, que a gente escolhe para poder trazer num evento. Tá tudo relacionado e são escolhas. A gente não pode fugir dessa responsabilidade. E isso é nosso. A gente tem que fazer, a gente tem que escolher, tá? Isso não é inerente. Não é como se fosse, não, porque eu quis e tá tudo bem. A gente escolhe. Vocês estão escolhendo, assim como eu também tô, tá? E eu não tô fora disso, não. Eu tô incluída nesse pacote aí. Beleza? Então é isso. É isso, né, gente? Tipo, a sociedade tá aí, a gente pensa assim, então a gente não pode ignorar, a gente tem que escolher mesmo. E aí eu coloquei aqui também, ó, pra falar, interessante, colocar outras mulheres e outros homens que estão fora do padrão sensual é revolucionário pro Zouk. É social e é político e é necessário. A gente tem que fazer isso, ok? Por exemplo, querendo ou não, eu sou uma pessoa padrão. Eu sou uma mulher padrão, sou parda, sou magra, sou estilosa, tenho umas tatuagens legal, né? E a diferença é, eu tenho cabelo curto. E o quanto que eu já fui julgada por ter cabelo curto, vocês não têm ideia. Até hoje, eu sou. Mas até hoje, eu também sou referência para aquelas mulheres que têm cabelo curto. Olha que interessante isso. Já escutei gente que não é nem de BH, encontrei em congresso, falando assim, nossa, quando a minha aluna falou que não poderia dançar Zouk porque tinha cabelo curto, eu mostrei o seu vídeo pra ela. Olha que foda, velho! Isso é doido demais! Então a gente precisa ter mais referências de pessoas fora do padrão na mídia, sendo vistas, sendo enxergadas. Isso é pra tudo, gente. Eu tô falando de Zouk, mas isso é pra tudo. Beleza? Esse é um contexto geral da dança. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o porquê a gente acha o Zouk sensual. Porque isso existe, né? Isso é fato, as pessoas consideram o Zouk social e a gente tem que entender o porquê que a gente acha sensual. Isso é muito importante. Então, uma coisa que a gente já percebeu, e eu vou falar mais sobre isso depois, a sensualidade, ela é muito mais exigida na mulher em qualquer tipo de dança, tá? Então, as mulheres são muito mais cobradas dessa sensualidade, independente da dança que ela faça. Então, por exemplo, nas danças de salão, sempre existe essa regra. A mulher tem que ser delicada, a mulher não pode passar na frente do homem, ela tem que seguir tudo que ele quer, mulher tem que um monte de coisa. Mas por que no Zouk parece que ela tem que ser mais? Por quê? Por quê? Então, como bem lembrado, a Luísa Mansur, lá nas minhas pesquisas dos stories, tem um quê de história. A lambada foi uma dança proibida durante um tempo, né? Ou considerada proibida durante um tempo. Assim como o tango já foi também. E a lambada, na época de lambada, ela foi muito vendida, né? Como música, como uma cultura. E quando se vendeu essa imagem da lambada, vendeu com o homem sem camisa, com a mulher de top, saia e calcinha fio dental.
Então, até hoje, as pessoas que lembram de lambada, nossa, lambada, o que é Zouk? Zouk é lambada. Aí você lembra lá o estereótipo da lambada, você lembra dessa referência. Ela já tá cravada no nosso cérebro. Então, assim, isso já conota um outro tipo de coisa. Então, pra eu dançar lambada, eu preciso ser uma mulher que possa usar top, que possa usar saia, que possa usar fio dental. E o homem tem que ser um homem sarado, que vai ficar sem camisa e tal. Então, a gente já criou esse estereótipo na nossa cabeça há muito tempo. Então, isso já tá lá dentro da gente. Beleza? E aí tem outra coisa. Toda dança que ela é mais nova, que ela é recente, como o Zouk é, o Zouk é muito recente, comparado a várias outras danças. E isso a gente tem que estar muito claro na nossa cabeça também, tá? Tudo que é novo, cria-se uma resistência. Tudo, qualquer coisa que vai começar, vai ter as pessoas que amam e vai ter as pessoas que odeiam, até isso se normalizar. E o Zouk tá dentro dessa, não é diferente. Assim como o Soul Zouk também, que foi uma vertente que foi desenvolvida depois da onda da lambada, ela também sofreu muito esse processo de preconceito. E é isso, assim, né? Tipo assim, até hoje as pessoas falam, não, que o Soul Zouk é uma dança do sexo em pé e não vou fazer porque eu sou casada, enfim, não. E é um negócio que hoje a gente já vê que não é assim, que não é sobre o sexo, mas e a gente usa para outros fins, né? Não é para ter relacionamento. Beleza? Então esse é um ponto que eu acho muito importante pensar aqui, por que o Zouk é visto dessa maneira. Outro ponto importante, conteúdo da dança. As outras danças de salão, os elementos mais básicos são transferência de peso, deslocamento e o direcionamento a partir do tronco, né? Então, eu mostro para onde que a pessoa quer ir, ou com o meu braço, ou com o meu tronco. Então, as bases mais elementares é isso. Aí, ó, a Aline tá complementando, maravilhosa, Aline Cleto, que lá, cadê? Nas Ilhas Francesas, o próprio dança Zouk, dançada nas Ilhas Francesas, que também tem uma conotação super sensual, até mais do que o Zouk brasileiro. Pois é, então essa história, ó, antiga. Então, tá, beleza. Os conteúdos das danças, da maioria das danças, está baseado nisso. Deslocamento, transferência de peso e direção de tronco. Quando a gente entra no Zouk, a gente coloca outros elementos além desses. A gente vai colocar o toque, a pele, a condução pelo corpo, que são coisas que, lembra quando eu falei lá sobre sensualidade? Que o sensual, ele tem relação com o sentido. Então, se a gente sente essa questão do prazer a partir do sentido, quando a gente pensa na pele, gente, a pele é um órgão muito sensível, tanto para a dor quanto para o prazer. Então, essa conotação de pegar na pele, de manipular, de mexer o meu corpo para que esse corpo entre em contato com outro corpo diretamente e se mova, tudo isso gera essa conotação muito mais sensualizada, muito mais sexualizada, porque a pele é sensível. Sacou? É isso, gente, acontece. É a mesma coisa que tem a mesma conotação que acontece na massagem. A massagem, se eu falar assim, vou ali fazer massagem, vou fazer massagem. Não é só sobre o sentido de fazer a massagem. Sentir o prazer de estar se relaxando. É a questão, nosso toque, mas é aquele óleo, e mais... Sacou? Então, assim, a pele nesse sentido, ela reforça muito essa coisa do sensorial, do sentir prazer pelo toque. E isso transforma a dança muito mais... faz com que a gente veja o Zouk de uma forma muito mais sensual. Não necessariamente que ele seja, mas o fato de tocar pode dar essa sensação. Beleza? E aí, outra coisa que reforça essa imagem da condução da pele, que a gente afirma isso, quando a gente vai comparar, por exemplo, o forró eletrônico com a bachata sensual. Um não tem nada a ver com o outro, tá, gente? Mas o forró eletrônico, ele tem muitas movimentações de passo que entra de encontro com um quadril com o outro. Que, né, nesse imaginário social, a gente dá uma alusão muito mais direta ao sexo, que é um quadril batendo contra o outro. A gente acha sensual?
não é a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala sobre sensualidade, né? Qual dança que você acha sensual a dança de salão? Forró eletrônico não é o primeiro que vem na cabeça. Porque ele não tem esses contatos de pele. Ele tem outras coisas, ele tem as transferências, ele tem as direções, ele tem o deslocamento, mas ele não tem essa questão da pele. E aí, quando a gente entra na bachata sensual, qual que é a diferença da bachata comum, tradicional, com a bachata sensual? É porque a bachata sensual, ela traz esses elementos que o Zouk já usa, que é a questão da condução do corpo, tanto pelo toque ou pelo próprio corpo, a questão da pele, de passar a mão no corpo, ou do próprio corpo, ou no corpo do parceiro. Então, a gente reforça aí que as danças que têm esse tipo de característica ou de elemento, elas a gente tem a tendência de enxergar elas como mais sensuais do que as outras danças. Beleza? Vai falando assim, ó, concordo, não concordo, tô entendendo nada. Lembrando que aí o meu parceiro tá anotando as perguntas. Eu sei que eu não tô dando muita atenção pra vocês agora, mas ele vai me ajudar aí depois no final, tá? Beleza. Isso faz sentido, gente? Tá fazendo sentido essas coisas que eu tô falando pra vocês? Tá fazendo sentido? Espero que sim. Beleza. Aí eu queria contar um caso pra vocês que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, quando eu dava aula lá na Contato do Corpo, e aí eu fui fazer um curso lá, era um curso iniciante, assim, e o professor me chamou pra demonstrar um passo, era samba, tipo uma caminhada, era pra fazer uma caminhada. E aí eu fiz essa caminhada, a gente tava em roda, aí eu voltei pro meu lugar depois, e aí teve uma mulher, gente, que ficou me encarando de cima a baixo, assim, ó, me secando. E eu fiquei assim, o que tá acontecendo, né? O que eu fiz de errado? Não sei. E aí ela me chamou no canto depois e falou assim, olha, queria conversar com você porque eu não entendi uma coisa e tal. Eu falei, pode falar, né? Eu falei assim, não, porque quando eu vi você dançando com o professor, eu te achei muito sensual. E aí eu comecei a reparar em você pra entender o porquê que eu tava te achando tão sensual. Aí eu reparei que seu cabelo tava desarrumado, que você não tava usando maquiagem, que, sei lá, sua roupa não chama atenção, não era uma roupa que eu nem usaria. Você tá de tênis e eu não entendi. Porque tudo que eu, tipo, minha unha não tava feita, e ela falou isso mesmo, tá, gente? Tipo assim, basicamente, eu não te acho uma pessoa atraente, mas eu te achei sensual. Aí eu... obrigada. Então, não sabia se isso era positivo ou se isso era negativo. Mas o que eu entendi a partir disso? A gente tinha falado que a sensualidade ela pode ter a ver com a atração, né? Ela pode ter a ver com eu me sentir atraído com a pessoa, achar a outra pessoa bela, eu ter essa referência de beleza da pessoa. Mas ela pode ser um movimento. A forma como eu me movimento pode gerar essa sensação. E não necessariamente o meu porte físico. Então, o meu físico não está, ele pode não estar, assim como ele pode estar, ligado a essa percepção da sensualidade. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estudei muito e ainda estudo sobre expressão corporal. E a base que eu uso é a base da semiótica, que é uma coisa que eu aprendi no design, que é um estudo de percepções. Esse estudo, né, da semiótica estuda como que as pessoas percebem os elementos, as características, as qualidades das coisas, né? E aí eu estava fazendo um estudo justamente dessa semiótica para expressão corporal. Como que eu qualifico os movimentos para que eles transmitam mais uma sensação do que outra. Voltou? Eu vi que parou aqui durante uns instantes. Tá todo mundo me ouvindo? Enfim, ninguém tá perguntando nada, tô achando ótimo. Perdi um pouco a linha. Então, beleza. Então, eu estudei essas qualidades do movimento, né? Então, quando a gente vai estudar as qualidades dos movimentos sensuais, olha que interessante. A gente percebe que são movimentos normalmente contínuos, redondos, curvilíneos, ondulares, leves, delicados, enfim,
Conseguiram pescar? Deu pra voltar e deu pra entender o contexto? Que eu vi que falaram que voltou? Beleza. E aí, quando a gente pensa nessas características que eu acabei de citar, a gente vê essas características diretamente relacionadas ao Zuki, porque são características que a gente vê no Zuki, que é contínuo, redondo, curvilíneo, ondulares, leve, delicado. Assim, é lógico que tem estilos de Zuki, né? Normalmente, o Yurman Zuki, ele vai ter umas características um pouco diferentes, que ele é um pouco mais forte, ele usa um pouco mais de trava, mas, no geral, essas são as características principais das movimentações do Zuki. E aí, além dessas características serem características do Zuki, são características atribuídas às mulheres. As mulheres têm uma tendência a usar muito mais esse tipo de movimento do que os homens, porque os homens, eles precisam ser viris, eles precisam ser fortes, eles precisam demonstrar presença. Então, assim, todas essas características, elas estão atreladas à mulher. Isso mesmo, signo, objeto, intérprete, boa, Tati. É isso mesmo. Então, eu vou contar pra vocês que eu fiz uma pesquisa na internet, assim, falando um pouco, pesquisando assim, dança e sensualidade, foi isso. Joguei no Google, dança e sensualidade, e eu queria ver o que aparecia. E aí, olha só, gente, não, essa parte até me dói o coração, Mas olha só as coisas que eu vi. Títulos. Aulas de dança estimulam a sensualidade feminina. Use a dança para descobrir sua sensualidade. Era um texto para mulheres também. Veja 5 danças mais sensuais de acordo com o coreógrafo da Globo. E aí, lá tava com foto as danças. Pole, dança do ventre, estileto, observação. A foto era da Anitta. Então, ó, a dança estileto não é sensual porque homens e mulheres dançam. É porque tem mulher dançando, tá? Essa é a mensagem que passaram. Funk e Zuki. O Zuki ficou em 5º lugar. Mas vocês separaram que todas essas danças, menos o Zuki, né, que é de casal, e o estileto, que é de homem, mas a foto era relacionada à Anitta. Todas essas, pole dance, dança do ventre, funk, é muito mais ligado à mulher do que as outras danças. Então, as danças sociais da vida são mulheres que fazem, né? Os homens não fazem dança sensual. Pois é. E aí, gente, olha só. Esse aqui dá vergonha. O título é Como melhorar sua sensualidade na dança de salão. E aí, tem várias dicas esquisitíssimas e horríveis. E eu vou chamar a atenção para uma. Abre aspas. Para o sucesso da aproximação, vale observar como o parceiro reage cada vez que você roçar o seu corpo no dele. Roçar o seu corpo no dele. Aí continua. Se a reação for positiva, seja mais incisiva ainda. Fecha aspas. Gente, esse texto foi escrito há 3 anos só. Se fosse nos anos 80, eu ainda entendia. Mas tem 3 anos. E é o 2º site que aparece quando eu pesquisei, tá? É enorme. Vocês estão entendendo que há 3 anos eles postaram esse artigo? É inacreditável, gente. Ai, dói o coração. E outra coisa que eu vou chamar a atenção. Se essa mentalidade serve pra mulher, serve pro homem também, tá? Se serve pra mulher, serve pro homem também. Ponto. Então, aí fica a pergunta de novo, né? Será que a sensualidade é pros dois ou é pra mulher? O que vocês tiram conclusão a partir disso? Será que é só que os dois têm que ser sensuais, que os dois têm essa exigência na dança? Ou será que só a mulher é exigida essa prática? E aí? Pois é, né? E aí só abrir um parênteses aqui, que o único dos textos, eu vi um monte, dos textos que apareceram, o único que menciona homem é um texto que fala sobre o Michael Jackson, especificamente. Todos os outros, isso aqui é só alguns exemplos que eu dei, né? Todos os outros eram relacionados diretamente e exclusivamente para mulheres. Tá bom?
Beleza. Então, gente, fechamos mais essa etapa. Agora o que isso gera? Qual que é a consequência disso tudo? De todo esse contexto que a gente está falando aqui. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou conversando com isso aqui hoje? Olha só. Ponto positivo que a gente não pode se esquecer, tá? Qual é o motivo que a pessoa está entrando na dança? Ou na dança A2 em geral, ou no Zouk. Tem vários motivos, né, gente? Pode ser de saúde, pode ser profissão, pode ser socialização, pode ser achar parceiros, pode ser por sair de uma depressão, enfim. Tem várias coisas. E uma das coisas, que é uma das mais procuradas, na verdade, pelo menos da minha experiência, é a autoestima. Que eu já tinha falado lá atrás. A autoestima, gente, é saúde. Você tá com a autoestima elevada, é importantíssimo para sua qualidade de vida. Então, a gente não pode excluir isso, tá? E se sentir sensual ajuda muito nesse processo de autoaceitação, de aceitação do próprio corpo, de aceitação das próprias características, nesse processo de engrandecer mesmo sua autoestima. Então, a gente não pode descartar isso, tá? Então, muitas mulheres procuram o Zouk especificamente para poder desenvolver esse lado. E, cara, que legal, que bom que nós temos essas ferramentas, que bom que a gente consegue trabalhar isso das mulheres, que bom que a gente consegue ajudar essas pessoas. Porque é importantíssimo isso fazer. Então, é maravilhoso. A gente não tem que julgar essas mulheres porque elas não têm que ser sensuais. Não, se elas querem ser sensuais, vamos ajudar elas a serem sensuais, se sentirem assim. Isso que é importante. Então, se o Zouk é capaz de fazer isso, cara, vamos fazer isso. Vamos fazer. Vai ser sucesso. Beleza? Beleza. Então, vamos para os pontos negativos. Então, primeira coisa que eu quero colocar é essa visão de ser, né, esse estereótipo de Zouk ser sensual, ele afasta muita gente. Casais que olham aquilo, olham os vídeos lá e falam assim, eu não vou deixar você dançar com outra pessoa. Olha o que o cara tá fazendo. Aí tem um vídeo lá, a pessoa fazendo assim, ó. É isso que a gente tá vendendo. Nossa responsabilidade aí, ó. É isso que a gente tá vendendo do Zouk, tá? Então, casais não vão querer entrar. E eu entendo que casais não querem entrar. Quem já tá dançando, gente, é muito fácil saber que é muito mais que isso. Quem não tá, não vai saber. Não tem como saber. E é isso que a gente vende. Mães, cara, a sociedade é muito cruel com as mães. Mãe não pode ter libido. Mãe não pode ter vontade. Mãe não pode ser sensual. Não pode. Mãe sensual. Não faz sentido. Então, muitas mães procuram o Zouk para poder voltar com essa... com esse sentimento, que ele é muito importante para a autoestima, mas tem muito medo também de serem vulgarizadas, de se sentirem, não, mas o que o cara vai passar a pensar em mim? O que minha filha vai pensar em mim? Porra, isso é foda, velho. Então isso afasta essas pessoas, cara. Triste. Eu não sou mãe, mas convivo com várias, e tem várias mães que me procuram também, então, assim, a gente tem que pensar em todo mundo, né, gente? Pessoas jovens, então, crianças ou... enfim, adolescentes que não têm que não desenvolveram essa relação sexual ainda e, tipo, não se sentem confortáveis, porque acham que aquilo pode ser invasivo, porque algumas pessoas são invasivas, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Ou tem essa visão estereotipada da coisa. Idosos, gente mais velha, porque, gente, sensualidade é pra quem entendeu? Tá na flor da idade. Quem ou, tipo assim, 18 anos pra cima até uns 30, 35. Mas que isso vai ficando complicado, não é mesmo? Pois é, então, tipo assim, pessoas que têm mais idade ou que se sentem mais velhas, elas não conseguem se sentir nesse lugar de sensualidade. Porque a sociedade não coloca pessoas mais velhas, de 70 anos, como sensuais. Olha que triste. E eu já tive várias alunas várias não, né? Poucas. Alunos de 70 anos que estavam se sentindo super bem. Mas a maioria não vai encarar essa. A maioria não vai entrar, gente. Não se enganem. Pessoas fora do padrão, né? A Fatinha é maravilhosa, né? Fatinha, você é diferenciada. Você não é todo mundo, Fatinha. Que bom mesmo que você tem esse perfil aí. Mas eu sei que a sociedade é cruel. Pessoas fora do padrão, que obviamente, né, isso todo mundo já sabe também.
E eu queria apontar pessoas iniciantes, não só iniciantes na dança, mas iniciantes no Zouk, tá? E eu assisti uma palestra da Fafá, Fabiana Dias. Ela é bailarina lá da Mimulus, se vocês quiserem procurar. Depois alguém coloca o arroba dela, por favor, da Fafá, porque ela é incrível, as palestras elas são incríveis. Eu acho que vocês têm o dever de seguir ela. E aí eu tenho nessa palestra ela falou assim, nós como profissionais da dança, a gente esquece que o toque pra nós é muito confortável, a gente já tá acostumado com isso, a gente já tem essa relação no nosso cotidiano. Então a gente lida com esse tipo de coisa de uma maneira muito diferente de uma pessoa que não tá acostumada a lidar com isso. Então a gente precisa ter cuidado na hora de fazer essas abordagens de dança com pessoas que não estão acostumadas a dançar. E isso, gente, eu entendi a ideia, mas eu sofri com isso também, depois que eu já tinha assistido essa palestra. Eu vou contar 2 casos. Um caso foi uma aula que eu assisti, na verdade, e aí era um casal de namorados que estava dando essa aula, e na primeira aula, gente, tinham 7 alunos experimentais. Na primeira aula eles falaram assim, não, porque Zouk tem que dançar assim, ó. Aí colou isso, obrigada, Laura, colocou aí o nick lá da Fafá. Colou o quadril no outro e ficaram, tipo, rebolando, porque Zouk é assim, gente, Zouk é sensual, tem que ser quadril no quadril. Não pode ser outra coisa, tem que ser isso, vamos fazer e tal. Adivinha quantas pessoas ficaram nessa aula? Nenhuma. Ninguém que fez aula experimental continuou. Porque dava pra ver a cara de assustada das pessoas, tipo assim, meu Deus, eu nem conheço esse ser, eu já vou ficar encostando as minhas partes nas partes do outro. Não faz sentido, gente. Não é normal. Na nossa sociedade, a gente não tem esse tipo de toque. A gente não tem. A gente precisa criar todo um contexto sobre, não, olha, isso não tem nada a ver com relação. A gente precisa criar esse contexto da dança para as pessoas para depois incluir elas, né, nesse sentido, tá? Só uma observação. Eu acho que eu não vou conseguir acabar em 1 hora. Então, eu devo começar de novo quando parar, tá? Então, continue me acompanhando, por favor. Então é isso, ninguém fez essa aula, né, gente? Ninguém ficou. E outro caso que eu queria contar é de um aluno particular meu. Isso aconteceu comigo. Ele já dançava uns 3 anos de Zouk, só que ele era de outra cidade, ele era de Florianópolis, se não me engano. E aí ele veio pra cá e eu fui ensinar um pouco de Soul Zouk pra ele. E Soul Zouk tem muito essa questão de pele, né? A gente trabalha muito com isso. E eu sempre, quando eu vou ensinar, eu faço com a pessoa tipo assim, se eu tô ensinando um condutor, eu faço dele conduzido antes de ensinar ele a me conduzir, pra ele sentir qual que é a sensação, tá? É uma prática que eu tenho. Então, o que eu fiz? Pra começar um movimento de cabeça com ele, eu pegava aqui na cabeça dele e começava o movimento. E aí, depois de um tempo que eu já tava fazendo isso na aula, ele parou pra mim e falou assim, mas aqui, você não acha que pegar a minha cabeça dessa forma que você tá pegando não é muito íntimo, não? Eu fiquei assim, meu Deus, é verdade, é muito íntimo. Gente, imagina vocês pegando a pessoa assim, entre o pescoço e a cabeça, olhando pra ela assim, ó, e aí começa a movimentar. Eu falei, não, porque eu me senti um pouco intimidada e tal. Eu falei assim, nossa, pra mim isso é tão comum. Eu já faço isso com tantas pessoas que já estão na dança, né? Tanto de fazer como condutora, tanto de receber como conduzida, que eu já não tenho mais essa relação de intimidade com esse tipo de movimento. E eu, obviamente, pedi desculpa pra ele, né, por ter deixado ele desconfortável, e fiz de outras maneiras, começava o movimento de cabeça de outras maneiras, mas assim, isso nunca tinha passado pra mim que seria uma questão, principalmente pra ele, que já dançava Zouk há 3 anos. Então, assim, nós como professores, a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente aborda esses alunos iniciantes, porque mesmo que pra gente seja muito confortável, pra muitas pessoas não vai ser. E talvez nunca seja, mesmo dançando. Então a gente precisa respeitar essa sensibilidade do outro, essa percepção do outro. Tem que estar sempre atento a isso, ou perguntando, ou olhando a reação mesmo. Então, assim, aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Tô dando a dica aí, tá? Às vezes a gente só não sabe mesmo, porque são poucas pessoas que falam. Ainda bem que ele falou. Tenho muita sorte com isso, porque é uma prática que eu fazia que eu não faço mais. Então, assim, fica aí a dica pra quem faz isso também, tá? Beleza.
Aí, gente, eu vou entrar num assunto polêmico, que é quando a gente fala, que a gente afirma que o Zuki é sensual, isso dá muita autorização ao assédio. É verdade. Quem acha que é um exagero, eu vou explicar coisas que aconteceram aqui, tá? Vou dar exemplos. Então, ó, uma ocasião que pode acontecer. Um professor obrigando assim, né, pedindo para os alunos fazerem movimentações ou, enfim, passos que deixam principalmente as mulheres, né, desconfortáveis. Aí, ó, já apareceu o negocinho de 2 minutos aí pra mim. Eu vou dar 2 exemplos, eu acho que vai dar tempo de falar. Um é de uma aluna que era bolsista de uma escola onde só tinha professores homens. E depois ela virou bolsista da minha escola. E dentro da minha escola, ela também pegou um horário que eu dava aula de Zuki. E aí, da forma como eu apresentava o Zuki, ela se sentiu segura pra contar pra mim o porquê que ela odiava Zuki, porquê que ela não queria fazer essas aulas, né? Vou salvar, gente, não preocupa não. Eu acho, né? Oh, meu Deus, mas eu vou salvar assim, vou tentar pelo menos. E aí, olha só o que ela me contou, gente. Que teve uma aula lá que o professor colocou as meninas na frente, pediram pra elas abaixarem naquela posição, né, os meninos atrás, e ele tava brincando com os caras, de tipo assim, fazer... Esqueci o nome disso aqui? Uma pentada, uma sarrada. Olha só, gente, você consegue imaginar isso? Ele colocou as bolsistas e as alunas, tipo assim, quase que de 4, né? E aí ficou zoando com os caras, tipo assim, ó, esse é o momento de vocês serem viris, isso é lá o quê? E é o momento de sarrada, boa, sarrada. Esse é o momento de, enfim, de mostrar o... Gente, vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? E claro que pro cara, isso pode ter sido uma brincadeira. Pô, ele tava brincando com os brothers dele, gente. Sacou? Então, assim, eu vou dar outro exemplo daqui a pouco. Tá acabando essa live. Fiquem aí, gente, entrem agora que eu tô... Peraí que eu perdi o raciocínio. Então eu tava nesse exemplo, que esse professor ficava... E tipo, isso, gente, que eu tô contando, é um dos casos que aconteceu com essa bolsista. Ela falou que teve vários casos que elas se sentiram inferiorizadas ou sexualizadas, ou que existia essa brincadeira entre o professor e os alunos homens, ou os bolsistas homens, e que isso deixava ela super desconfortável, e ainda mais como o papel de bolsista deixa a gente num papel muito, ainda mais desfavorável, né? Que mais desfavorável, assim, que ela se sentir a obrigação de ter que fazer isso, porque existe esse pacto, né, de, enquanto eu recebo aula, eu completo os pares, enfim. E lembrando aqui, me pediram para reforçar, super justo, isso, gente, os caras podem achar que é brincadeira entre eles. Isso não é brincadeira, tá? Isso é assédio. Isso é assédio. Não pode deixar isso acontecer. Então, vamos lá. Então, gente, isso não é brincadeira, isso é assédio, tá? Então, vamos parar com isso, por favor. O segundo exemplo é de um professor que... A pessoa que me contou também era bolsista de uma escola. E aí, o professor ensinou aquele passo de passar a cara e tal. Gente, passo como esse... É muito delicado, tá? Porque, imagina, você tá passando o seu rosto no rosto de outra pessoa. Isso é muito íntimo. Isso é muito íntimo. Mesmo que você... aquela história, né? Mesmo que você esteja confortável com essa movimentação, se a gente fizer uma denúncia da dança, eu acho super necessário, mas desenvolve vários problemas políticos aí, sociais, e a gente pode conversar sobre isso. O Lobas tá aí pra gente apoiar essas causas, tá? Lembrando disso, depois eu vou reforçar essa ideia. Mas o outro caso foi o professor ensinando lá, né, passando essa cara. E, cara, imagina você como bolsista ter que fazer com os caras que, sabe, que você não tá confortável de fazer.
E aí você vai ficar repetindo isso a aula inteira. A aula inteira. Mesmo não a fim de fazer, mesmo a pessoa errando sem querer. Sabe? Tipo, véi, sem noção, sério, sem noção. Um professor ensinar isso dentro de sala de aula de turma, gente, é sem noção. Cadê a noção, Brasil? Cadê? Então, assim, esse tipo de coisa você pode ensinar? Pode ensinar. Desde que a pessoa te peça e você ensine pra aquela pessoa, velho. Sério, velho. Não acho que não cabe você passar certas movimentações que podem ser invasivas. Ou então, se passar, você fala assim, ó, gente, tô passando, mas isso aqui pode ser invasivo. Se você não tá confortável, não faça, tá? Então, obrigada. Deixar isso bem claro. As pessoas têm que saber que elas podem negar, gente. A gente tem que falar isso. A gente é responsável também pra falar com essas pessoas que elas não têm que fazer as coisas, tá? Isso é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto, só o primeiro ponto da autorização do assédio. Professores autorizando assédio, tá? Por exemplo, outro exemplo, segundo ponto. Dançarinos que te obrigam a passar a mão ou no seu próprio corpo ou no corpo do dançarino. Isso... Lembra que eu comentei lá nos meus stories que eu tinha visto um vídeo que me incomodava muito? Nesse sentido. No vídeo, o cara pega a mão da mulher, faz ela levantar a blusa dele, depois ele pega a mão dela e faz ela levantar o peito. Pra todo mundo ver. Gente, nessa hora me deu vontade de vomitar. Quem que é ele pra te obrigar a passar a mão no seu próprio corpo? Não faz sentido isso, gente. Isso não tem que acontecer. Isso não tem que ser autorizado. Isso aqui não pode ser naturalizado. Você, condutor, não pode obrigar uma pessoa a passar a mão no corpo dela. Se você quiser sugerir, tipo, levando, sei lá, o cotovelo, e aí se a pessoa quiser passar a mão no corpo dela, pode. Mas você obrigar, e eu tô falando isso porque eu já vivenciei isso, tá? A última vez que eu sofri assédio, dançando, uma das coisas que a pessoa fez que me incomodou muito foi ele me obrigar a passar a mão pelo meu corpo. Se eu quiser, gente, sensualizar, eu vou sensualizar. Não tem nada disso, entendeu? Eu vou sensualizar. Mas você não pode me obrigar a sensualizar porque você quer, tá? Então fica bem explícito isso. E, gente, eu vou falar mais uma coisa. Gays e mulheres podem assediar também, tá? Isso não é característica exclusiva de homem hétero, não. Então não é porque você tá dançando com um gay e o gay tá passando a mão no seu corpo porque ele acha que ele tem autorização. Isso é mentira. Isso gera desconforto do mesmo jeito. Isso a gente fica... a gente se sente mal do mesmo jeito. Isso afeta a gente do mesmo jeito. Homem, mulher, gay ou não. Gente, não faz diferença. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos, tá? E reforçando de novo. Isso aí, quando a gente fala sobre sensualização, a gente naturaliza essas coisas. E não pode. Mesmo, tá? Passar a mão de forma invasiva e falar que a condução é assim. A primeira vez que a gente fez aula lá uma roda de conversa sobre machismo lá no Lobas, uma professora, ela comentou que ela viajou pela primeira vez no exterior e as alunas do exterior ficavam perguntando: é normal um cara te conduzir por aqui, né, tipo assim, do lado do peito, ou muito perto lá do cóccix, ou perto da virilha? Porque eu achei estranho, mas o professor falou que era assim mesmo. Gente, deixa eu falar. Não é, tá? Passar a mão de forma invasiva por parte do seu corpo ou que te deixam desconfortável não se justifica pelo tipo de condução. Não justifica. Nada justifica que você faça, que você permita que as pessoas te conduzam dessa forma ou que a pessoa se sinta na autoridade de te conduzir dessa forma porque é assim, tá? Pois é. Isso acontece, tá, gente? Parece que às vezes é coisa do outro mundo, mas não é não. Tá muito perto da gente também. Outra coisa que eu já vi muito, e as pessoas endeusam muito, eu não sei porquê, quando a gente faz movimentos relativos ao sexo mesmo, sabe? Durante a movimentação. Então eu tô fazendo lá e aí
induzo, tipo assim, alguma coisa e aí ela sai fazendo outra. Isso pode ser divertido? Pode, mas pode não ser também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de passo. Não tô falando que, assim, difícil, mas a gente precisa primeiro saber como que o outro reage a esse tipo de coisa, tá? É muito importante saber escutar o outro. E se a pessoa não sabe demonstrar, às vezes, pelo físico, tipo assim, né, rejeitando alguma coisa, tem que perguntar, gente. Pergunta, não custa. Não custa. E estejam abertos a ouvir, né? É isso. Foda. Mas, desculpa, gente. Enfim, difícil. Aí, beleza. Outra coisa que acontece com certa frequência. Aumentar a pressão do contato. Tanto da mão com o corpo ou do corpo com o corpo. Fazer isso com mais pressão, gente, não é questão de condição, não é questão de você entender ou não. Isso é relativo a dar essa sugestão da relação sexual também. Da relação de prazer e dor, da força, da virilidade, da questão de ter pegada. Porque se eu tenho pegada na dança, eu tenho pegada na cama também. Poxa, gente, não tem nada a ver. E se vocês fazem essa manipulação com muito mais força, com muito mais intenção, isso dá essa conotação muito maior. Isso vai ser invasivo, sim. E, enfim, eu já senti isso de pessoas e já senti isso de profissionais. Profissionais que sabem o que eles estão fazendo. Não é uma pessoa que tem... desconhece a causa, sabe? É a pessoa que sabe, velho. Ela sabe, ela faz com intenção. Então isso é foda. A gente não pode. Isso, tipo assim, a questão de deixar o quadril pra frente e ficar roçando, né? Como colocaram lá. Porra, é foda. E ainda, gente, dá margem pra pensamentos como, abre aspas, só acha ruim quem não gosta do Paranauê. Fecha aspas. Quem acompanhou a minha enquete lá sobre sensualidade no Instagram, viu que existem pessoas que pensam assim, tá? E não tem vergonha de pensar desse jeito. Então elas acham que elas não... Se a pessoa não quer ficar com ela, é porque tem alguma coisa errada, é porque é lésbica. Ou porque tem namorado. Não porque o cara não é atraente ou não é atraente pra essa pessoa, né? Exatamente, ó, a Aline pontuou muito bem. Às vezes esse tipo de movimento já está tão naturalizado que quando fazem na gente, a gente acha que faz parte das movimentações daquela dança. Já me senti muito assediada com movimentos assim. Então, aí, olha só, tô entendendo por que me afastei tanto do Zuki. Mas isso, gente, é característico do Zuki ou, tipo assim, isso dá margem para essa autorização, mas isso não tem que ser autorizado por ninguém, em nenhuma dança. Assédio, gente, não tem que acontecer em lugar nenhum. Então a gente tem que pensar que muitas vezes as pessoas usam isso como desculpa. Isso usa como desculpa. E não porque a dança é assim. As pessoas estão usando isso para poder fazer, tá? Isso é uma forma que elas têm para se proteger do tipo assim, é só dança, eu não tô fazendo mais nada, porque o Zuki é assim, você nunca dançou o Zuki antes, isso é novo por acaso? Então, a gente tem que esclarecer que isso é a atitude das pessoas que fazem, isso não é a dança, isso são os caras escroto ou as minas escrota que usam disso pra poder fazer alguma coisa, entendeu? Então, isso é sobre as pessoas, isso não é sobre a dança, tá? E a gente não pode dar margem, a gente não pode normalizar, a gente não pode naturalizar, a gente tem que parar, a gente tem que denunciar, a gente tem que nos unir, a gente tem que ser contra tudo isso, gente. E isso não tem nada a ver com a dança ser sensual ou não, tá? Isso é assédio, e a gente não pode permitir isso mais, tá bom? Por favor, vamos nos unir. E ó, vocês podem ver aí, ó, o tanto de mulher falando. Tá todo mundo no mesmo buraco. Então não se sinta sozinha. Você tem mais gente para poder conversar e para poder sair dessa daí, ó. Tá bom? Beleza. Outra coisa. Todo rótulo é prisão.
Todo rótulo é prisão. Beleza, foca na live. Todo rótulo é prisão. Então, achar que o Zuki se limita ao sensual, gente, é pensar muito pequeno, tá? E eu vou falar por quê. A histórica, né, todo esse processo de construção do Zuki, ele mostra que é uma das danças mais versáteis que a gente conhece no mundo da dança de salão. O Zuki é muito versátil, gente. A gente começou lá no Lamba, e aí não tinha Lamba, não tem problema, a gente vai pro Zuki. Aí o Zuki já não tem problema, a gente vai pro R&B, depois a gente vai pro reggaeton, depois a gente vai pra MPB, e aí a gente vai pro funk, e aí a gente vai pra música sem batida, e aí a gente vai pra dançar no silêncio, e aí a gente vai pra música clássica. Não tem dessa. O Zuki é o tipo de dança que não existe estilo musical como a maioria das outras danças tem. Que tango a gente dança no tango, no samba a gente dança no samba, forró a gente dança no forró. É lógico que a gente faz, né, tipo, outras... a gente consegue desconstruir e fazer em outros ritmos, mas o Zuki não existe essa definição Zuki, a gente dança no... Cara, pode dançar em qualquer coisa. Pop, sei lá, música do momento. Então, assim... Cara, olha só, olha esse potencial artístico que a gente tem. Zuki, a gente dança em qualquer lugar, velho. Isso é incrível, fantástico. Então, assim, não só como a história mostra isso, como o Zuki é uma dança que ela se adapta muito fácil. Não só nessa adaptação musical, mas adaptação ao parceiro também. A gente vê aí todas as criações dessas novas vertentes, e como que isso é fantástico, porque isso isso não larga a raiz, isso continua só ampliando as nossas possibilidades, e a gente amplia as possibilidades corporais que a gente tem um corpo com o outro, e esse respeito que a gente tem de entender que um corpo às vezes é pra isso, ou outros não é, e tudo bem, a gente continua, e a gente vai crescendo e fazendo essa construção junto, sabe? Então... isso é uma característica muito forte do Zuki, que a gente não aproveita, e a gente tem que aproveitar. Beleza? Vocês estão bem? Faz sentido tudo isso que eu tô falando com vocês? Eu sei que eu tô empolgada agora, desculpa. Mas eu vou finalizar, e eu queria finalizar o seguinte. Eu quero deixar aqui a referência de uma das mulheres mais incríveis que eu conheço, e é uma das mulheres que quebra muito as barreiras desse mundo. É uma mulher política, é uma mulher social, que ela, assim, tenho toda a minha admiração, que é a Aline Cleto, que tá aí com a gente. Gente, vocês precisam ver o trabalho dessa guria. Ela é muito maravilhosa. Eu vou só citar algumas coisas, tá? Que ela faz. Ela tem um vídeo que fala sobre insanidade, que ela fez com o Vitor Trivelin. Não sei se fala assim, mas Vitor Trivelin, procurem no YouTube. Insanidade. Ela tem vídeo que fala sobre amizade, que é um vídeo maravilhoso, na verdade mais de um, que ela tem com Saulo Dias, que é o atual parceiro dela. Ela tem vídeo sobre consciência do planeta, velho. É, assim, maravilhosa. Que é um vídeo que ela faz com o Rafael Soares. Olha só pra vocês perceberem. Não é sobre casal, sabe? É sobre outras coisas. E, pô, existem outros tipos de parcerias, existem outras possibilidades. Cara, foda. E aí, ela tem um vídeo de empoderamento com a Ruber Frutuoso, que no final, elas ainda deixam um recado super cabuloso para as mulheres dançarinas desse Brasil e do mundo. Vejam esse vídeo com a Ruber Frutuoso. E ela tem vídeo também sensual. Ela tem vídeo sensual com o Charles. E com outras pessoas também. Ela pode, gente, ser tudo o que ela quiser. Vocês estão entendendo? Assim como todos os dançarinos podem. E ser diverso é ser político. Não se enganem. Tem a ver, sim. É contexto, sim. É social, sim. Então, ela pode ser sensual e ela pode não ser. E ela pode ser muitas outras coisas. E tá tudo bem. Isso não desmoraliza o profissionalismo que ela tem. Isso não faz dela ser pior ou melhor que ninguém. O negócio a gente vai continuar só reproduzindo o que a sociedade já prega pra gente, ou a gente vai fazer diferente também? Isso é uma escolha, gente. Tem que ser uma escolha, tem que ser consciente. Beleza? E lembrando, eu estou me incluindo nessa também.
Eu tenho que rever todas as coisas que eu faço, eu tenho que rever a forma como que eu apresento meu trabalho, eu tenho que rever meus vídeos, tudo isso tá conectado, gente. Não tô falando que não tá. Então é isso, a gente pode ter nossas individualidades, mas a gente tem que ter nossas responsabilidades também. E saber que o que a gente faz influencia diretamente o que as pessoas entendem sobre a dança. Beleza? Então tá, estamos abertos agora a perguntas, ou questões, ou elogios, ou críticas, ou falar assim, eu não concordo com nada que você falou. Enfim, contem pra mim o que vocês querem agora, porque é isso. Queria fechar com essa chave de ouro aí com a Aline, por favor, sigam ela. Aline, dá um alô aí para as pessoas te seguirem. O Ale acabou de me falar que não teve perguntas antes. Legal. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Pode ser que não tá entendendo nada. Ou pode ser que fez sentido. Então é isso, gente. Se não aparecer nada... eu também te amo, Aline. Você é incrível. Aí, gente, Aline Cleto Denser. Denser é no final. Então, já pode ir aí. Então é isso. Já que vocês não têm nada pra falar, quero agradecer. Obrigada às pessoas que participaram da enquete. Gente, essa enquete foi muito importante, porque abriu a minha cabeça para muitos fatores que eu não tinha pensado. Então, por favor, continuem participando, continuem interagindo, que é muito importante eu entender como que vocês pensam, porque muitas vezes a gente fica muito preso às nossas próprias condições, às nossas próprias percepções, ou às nossas próprias bolhas. Então, é muito legal a gente sair isso de vez em quando. Percebo que existe uma dificuldade de me entregar nas danças por medo de ser mal interpretada. Como faz? Amiga, não sei. É o seguinte, como eu lido com isso? Desde quando eu sou uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, pode parecer que não, de conversar com as pessoas. Mas quando se tratava de corpo, de dança, eu nunca tive problema, eu sempre fui super, assim, entregue, e fazia ridículo mesmo, e não tava nem aí. Então, pra mim, sempre foi muito fácil eu me desprender dessas coisas. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu comecei a me preocupar com isso, na verdade, quando eu comecei a me tornar professora. Porque aí eu não queria que alunos não fizessem aula comigo por causa de, sei lá, por acharem alguma coisa, enfim. Então, eu comecei muito a pensar por causa disso. Mas até hoje, assim, eu não me importo. Então, pra mim é difícil falar pra uma pessoa assim, não importa, só faz. É muito difícil isso. Por quê? É muito perigoso isso também. Porque eu não sei qual que é a autoestima da pessoa, eu não sei como ela lida com a sexualidade dela, ou como ela poderia lidar com o assédio, porque, gente, essas coisas acontecem. Se a gente for falar com os nossos alunos, não, pode sensualizar super, ninguém vai fazer nada com você, é mentira. É mentira, as pessoas vão pensar assim, as pessoas vão assediar assim, e o negócio é, você tá preparada pra receber isso? Se não tiver, você pode contar comigo, não me sinto preparada pra fazer isso. Eu vou no baile com você, você fica me olhando, se acontecer alguma coisa, você me ajuda? Gente, eu ajudo mesmo. Mas assim, eu não posso falar pra você, tipo, só vai lá e se joga, porque não é sobre isso. Eu acho que primeiro a gente tem que entender, acho que o primeiro passo é a gente ter uma relação com o nosso corpo, fazer pazes com o nosso corpo, com o que a gente acredita pra gente e ficar confortável com isso. E aí, se a gente tem algum, tipo assim, se a gente se sentir confortável pra arriscar mais, pra fazer mais, a gente faz. Concordo. Isso passa por construir ambientes de dança que quebrem essa relação entre dança e sexo. Eu acho muito importante, eu acho que esse é o nosso papel como professor, como artista, como produtor de evento. E isso, gente, é todo mundo fazendo. Não adianta um querer fazer, não. Todo mundo tem que se unir pra fazer, tá? Eu te respondi, Luísa. Mas eu sinto que às vezes rola de a pessoa achar que quer algo mais por estar mais entregue. Mas é isso, a pessoa vai achar. Você se entregando mais ou não, isso já dá margem pra pessoa. Lembra que, tipo assim, a percepção de sensualidade, ela é inerente a você. Às vezes você pode estar dançando normal, pode estar cagada, e a pessoa tá te achando ali maravilhosa. Então, assim, isso
Isso não depende de você. Você não tem controle de ser mais ou menos sexy por uma pessoa, tá? Isso aí não... Sinto muito, mas é a percepção do outro e a gente vai ter que lidar com essas relações. E se vocês quiserem saber mais sobre mim, o meu Instagram é patcontemudo.gea, G-E-A. E aí lá tem lá no meu perfil o meu site também, que é www.patgeia.com. E, gente, eu tô aberta a conversa, tô aberta a... Enfim, a trocar ideia. Eu acho que esse é um assunto que rende ainda muita coisa. Eu tentei abordar o máximo que eu consegui para contextualizar, para ser mais completo mesmo, pra gente pensar em várias perspectivas, porque é um assunto que ele acaba que tem várias versões, né? Várias interpretações. Então, quanto mais a gente abrange os assuntos, mais fácil fica entender. Porque essa coisa de entender o que é sensualidade foi muito difícil pra mim. Eu sei que é muito difícil pra muita gente. Obrigada, Laurinha. Ela colocou meu arroba aí. Então é isso. Já vou finalizar. Muito obrigada pela participação de todo mundo, pela interação. Depois eu vou voltar e vou tentar ler todos os comentários que vocês escreveram, que eu não consegui ler durante a live, porque eu me perco muito fácil. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver qualquer dúvida ainda, pode me perguntar. E é isso. Tá bom? Muito obrigada, João. Valeu demais. E até breve. Até uma próxima. Então, gente, apoie os professores, apoie a cultura, porque a gente tá sofrendo demais nessa quarentena. Continue apoiando as escolas de dança, os professores de vocês, as pessoas que fazem evento. Tá sendo muito importante. E eu acho que é isso. Beijo e tchau.